Porque quem entende e crê para valer, perde o medo, perde a culpa, anda em paz, não tem medo de morrer, vai ficando livre das fobias variadas da insegurança, vai progredindo no seu desenvolvimento em fé, vai cada vez se tornando uma pessoa mais sentada no colo de Deus, absolutamente tranquila e possuída pela paz de Deus, que excede a todo entendimento, ou seja, é uma paz para além da justificação circunstancial. Isso aí é milagre puro, é instilação do Espírito de Deus, é revelação do Pai. Sem isso, a gente, no máximo, tem teologias, opiniões, debates, trocas de informação. Eu conheço teólogos que são capazes de sair te citando o nome dos melhores e maiores pensadores da história da igreja ou da filosofia acerca de Deus, mas eles próprios nunca conheceram, não têm nenhuma experiência com Jesus, não têm o coração alimentado por fé, não tiveram a experiência de serem regenerados pela semente eterna, que só acontece quando a gente abre um coração cheio do humus do Espírito Santo para engravidar-se da semente do Evangelho, conforme Jesus. Sem esse milagre no coração, não há essa germinação, não há esse gene, esse DNA não vinga, essa gravidez não acontece e esse parto não aparece. Ele tem que ser uma revelação de Deus. Mas Jesus, sabendo absolutamente disso, mostra aos seus discípulos a diferença entre olhar para ele com a revelação do Pai, fazendo parte do vós, que é essa comunidade de fé, é o vós, em contraposição à multidão, aos milhões de eles, curiosos, carentes, simples, simplistas, ingênuos, altamente manipuláveis, impressionáveis e que se engravidavam pelo ouvido, pariam pela insistência e pela repetição das mesmas coisas, acabavam dizendo que era aquilo que pensavam e que criam, embora não tivessem base para nada, nem revelação e nem formação e nem inspiração pessoal, nada. São os que vivem do que os outros dizem. E aí cabe tudo, cabe superstição, cabe doutrina estranha, cabe fake news, cabe a interpretação de Jesus a partir dos traumas pessoais. Eu encontro muita gente que olha para Jesus a partir dos seus traumas. Como eu já tive, por exemplo, no tempo que eu era pastor em Manaus, eu me lembro muito bem da situação em que tinha um rapaz, especialmente, que era absolutamente gay. E aquele gay com todos os trejeitos de efeminamento, magrinho, com o ânus já todo destruído de hemorroidas para todo lado. E ele tinha cara de uma pessoa de uns 24 anos, mas ele era bem mais velho, seco, com o rosto chupado. Ele ia todo dia no meu escritório da Vindi, em Manaus, na década de 70. E chorava e me dizia: pastorzinho, por que eu não consigo? Eu me ajoelho para falar com Jesus, aí parece que ele vem por trás e se introduz em mim, e ao invés de eu orar, eu tenho prazer sexual. Eu sou um pervertido, eu peco contra Deus, o Espírito de Deus,
e eu não quero isso, eu não quero. O que eu faço? E eu dizia para ele, olha, meu filho, quando você ora em pé, você fica assim? Não, só quando eu fico de 4. Então, por favor, não fica mais de 4. Porque Jesus não entende genuflexão, que é se curvar diante dele. Você pode fazer deitado, em pé, nadando, andando, pulando, jogando. É uma atitude, é na mente, é no coração, não é uma posição fixa. Não é uma posição do yoga de Deus, não. Você faz no caminho, você faz em todo lugar, até de joelhos. Mas não é condição sine qua non para nada, tire isso da mente. Mas ele ficava, ele via todo mundo ajoelhando, ele queria, até que ele entendeu que ele era traumatizado demais. E o trauma dele, eu vinha descobrir, é porque enquanto ele se oferecia, e ele tinha uma família evangélica, no passado, na infância dele, que batia nele, enquanto tinha alguém atrás dele, com uma frequência regular, porque ele era viciado, ele ficava dizendo perdão, Jesus, perdão, Jesus, perdão, Jesus, e o cara carcando ele lá. Aí a introjeção da culpa foi imediata. Quando ele se converteu, o perdão, Jesus, e ele continuava fazendo a mesma coisa, se transformou em algo que deu um passo para além de repugnância pessoal dentro dele, que era agora ele ter ejaculação no ato de estar se entregando. Falei, então pronto, para, meu filho, para. Depois de meses ele já não vinha mais. Eu falei, você, como é que está? Não, passou. Cada vez eu agora oro andando, oro deitado, oro fazendo outras coisas e, graças a Deus, eu já nem penso mais, porque o olhar dele estava condicionado. Aí Jesus pergunta aqui, tem gente que tem um olhar condicionado, traumatizado. Como eu vejo muita gente com trauma de pai, de mãe, no meio católico tem gente com trauma de mãe que fica com angústia quando pensa em Maria, porque a mãe é tão horrível. Ou no meio, especialmente protestante e evangélico, tem gente que teve pais pavorosos, aí não consegue chamar Deus de pai, porque parece que está falando com aquele bicho. E você explica, mas tem gente que não quer nem parar de ter o trauma, porque não consegue parar de ter raiva daquilo ali, raiva inconsciente. Por fora eles dizem que já perdoaram, mas a prova de que não está resolvido, portanto não houve perdão, o perdão apaga tudo isso. E o perdão também vai desemocionalizando a gente da marca traumática. E aí a gente pode chamar Deus de paizinho, de Abba, sabendo que é outro pai, não é aquele. É o pai de Jesus, é o pai das luzes, é o pai do bem. Mas o trauma, a impressão, o condicionante é muito forte.